Saravá Umbanda, saravá meus irmãos do canal de aulas. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a espiritualidade, sobre coisas importantes para a nossa comunidade religiosa, sobre a Umbanda. Lembrando sempre, a Umbanda ela é uma grande síntese espiritual. Ela tem normativas, ela tem dentro de cada doutrina o seu formato de atuação, que é sempre buscar a elevação, a evolução do ser humano. Então, enquanto um culto à natureza, encontramos a força da Umbanda nos mares, nas cachoeiras, nas pedreiras, né? No elemento que a gente manipula, que é o fogo, é no fumo. Encontramos as forças dos nossos orixás no ar, em tudo aquilo que está relacionado à natureza, né? As folhas de Ossanhe e assim por diante, as pedreiras de Xangô. E a Umbanda ela é uma religião que ela é e tem uma dinâmica da questão mediúnica, e a questão mediúnica ela envolve alguns campos. Entre esses campos que eu quero falar hoje com vocês é a questão da verbalização, o poder da palavra. Tudo aquilo que a gente pronuncia, tudo aquilo que a gente conversa, tudo aquilo que a gente tem, quando a gente fala, a gente vai pronunciar uma palavra, vai conversar com alguém, isso produz uma vibração, produz uma força, produz uma onda que atinge as pessoas. Então tudo aquilo que você fala, você acaba por atingir alguém. E é lógico que quando a gente fala de médiums, lembrando que todos nós, seres humanos encarnados, somos médiums, mas quando falamos de médiums que se prepararam dentro de um conceito espiritual, dentro de um conceito religioso, estes têm responsabilidades em relação àquilo que se pronuncia. Porque tudo aquilo que você pronuncia, você se utiliza desse campo vibratório mediúnico também. Sabe que uma palavra, quando você abençoa uma pessoa, além dos aspectos espirituais da bênção, a própria força emanada, que aí envolve os aspectos emocionais, que envolve os aspectos mentais, e que entra dentro da sua força mediúnica, você abençoa aquela pessoa e você pode trazer vibrações curadoras para aquele irmão. Ah, o irmão fez um aniversário, olha, vamos dar uns parabéns para esse irmão, né? Iniciando a sua nova jornada, seu novo ano, quando você deseja isso e verbaliza isso, você está atraindo para aquela pessoa forças importantes das quais ele vai se beneficiar. Aí entramos no quê? Trazendo para o lado religioso, para o lado da liturgia interna do terreiro. Tudo aquilo que é pronunciado através dos pontos cantados, nós estamos ali envolvendo todas aquelas pessoas que ali se encontram e aqueles que também não se encontram dentro desse magma de força, desta vibração que se expande através do templo, porque aí entramos também dentro de outras características. Um terreiro ele tem as suas fundamentações, tem os seus assentamentos, e através dessas fundamentações, através desse assentamento, tudo se propaga em grande força para as pessoas. Então, olha a responsabilidade do dirigente, olha a responsabilidade do médium. Médium, você entrou dentro do terreiro, você tem que se concentrar. Você não está ali para bater papo, você está ali para louvar a Deus. Você está ali para buscar uma vibração de positividade, inclusive com a responsabilidade de ajudar o próximo. A religião de Umbanda é uma religião mediúnica, onde se polariza tudo na manifestação espiritual.
E através da manifestação espiritual, os nossos guias utilizam o nosso chakra laríngeo para verbalizar e pronunciar informações. Existe um poder divino sagrado, que é o poder da criação. Existe uma força sagrada e divina que se expande através dos pontos de força e através das vibrações planetárias, que são as vibrações dos nossos orixás. E existe a vibração dos nossos guias, que quando manifestados, por isso que existe a incorporação, tá, gente? Incorporação é uma coisa séria. Quando estão manifestados e quando existe a pronúncia de um guia, ele atrai desses bolsões de vibrações magnéticas, de cura e dos pontos de força, tudo aquilo que é necessário para aquele irmão que está recebendo o auxílio da espiritualidade. Ou, dentro da liturgia, quando você está ali louvando a Deus, que você está em busca da paz interior, que você está em busca da elevação, da evolução, ou do agradecimento à espiritualidade. Eu acredito que todos nós, quando vamos ao terreiro, a gente tem que parar de pensar que você está indo ali só para resolver os seus problemas e se dar bem porque você está tomando um passe e tudo mais. Não, você está ali exatamente para agradecer por todos os desafios que você passa também. Porque até as coisas que não são tão boas, elas promovem a nossa evolução e a nossa elevação. E passamos, sim, por provações. Então isso daí tem que ser muito bem entendido. Não é porque você frequenta o terreiro que você vai estar resolvendo todos os seus problemas assim. Ó. Não existe varinha de condão. Existe um comportamento adequado para que você, dentro de uma frequência de força, você se beneficie através da sua postura. Aí sim você vai estar sendo beneficiado em todas as coisas. Mas é lógico, voltando às questões da verbalização, da comunicação no seu dia a dia, da maneira que você direciona a palavra. Essa palavra ela pode ser direcionada de uma maneira pensada, que é o ideal, ou de uma maneira espontânea, como acontece, quando você está envolto com esse manto sagrado da religiosidade, a sua forma espontânea de agir vai estar sempre voltado para os aspectos da positividade dentro do seu diálogo, do seu dia a dia. E isso daí é que a gente busca. Que você só consegue promover a paz, a elevação e a evolução quando você tem uma postura dentro daquilo que a espiritualidade determina para a sua vida. E assim você consegue trazer a paz, atrair a paz, a elevação, a evolução e a prosperidade. Quando você entra dentro da sua casa e você determina que você ali haja luz, que ali haja paz, que ali haja elevação, com certeza isso daí acontecerá. Graças a Deus. Eu costumo, dentro dos meus diálogos com os meus amigos, de vez em quando falar graças a Deus. É sempre agradecendo a Deus pela oportunidade e por todas as coisas que eu estou vivenciando na minha vida. E a gente tem que ter sempre esse lado do agradecimento de tudo aquilo que a gente passa, de tudo aquilo que você já passou e tudo aquilo que você vai passar. Tá? Então temos que ter atenção, sim, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pronunciamos, para que essa vibração que você emanou, que vai retornar para você, sejam vibrações de grande elevação e purificação do seu campo vibratório mediúnico espiritual. Para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui entrando no nosso canal, que entrou recentemente, que está entrando agora, né? Quero lembrar, já falei de algumas coisas relacionadas a isso dentro das aulas de mediunidade, dentro de outras características, porque existem duas formas de explicar a Umbanda. Duas formas. A primeira maneira é mostrando o que é a Umbanda. A segunda maneira, o que é a religião
dentro do entendimento, vai promover para a minha vida ou vai fazer com que eu melhore enquanto ser humano. Então existem duas formas. Não adianta você só entender o que é orixá, o que é Deus, o que são os guias, sem utilizar dessa forma que é a compreensão do porquê serve. Não adianta você falar que você é filho de um orixá, sendo que você não está dentro da conduta do orixá. Então existem duas maneiras. Então olha, eu vou ler um livro para entender a Umbanda. Não é apenas entender a religião de Umbanda. É fazer com que aquele entendimento que você está tendo faça parte do seu cotidiano e faça diferença na sua vida. Então essas duas maneiras de interpretação, elas são importantes, principalmente aqueles que estão me acompanhando nos estudos, né? Não é só você estudar, você não está lendo um livro de história, você está lendo um livro de estudo onde você tem que recorrer a ele sempre, para que você possa interpretar todas as situações e fazer com que estas situações elas façam parte do seu cotidiano. Senão você vai continuar sendo a mesma pessoa sempre. O que eu quero dizer com isso? Se há um ano atrás eu era de um jeito, hoje eu tenho que ser uma pessoa melhorada de um ano atrás. É lógico, somos seres humanos, temos os nossos defeitos, temos os nossos momentos, temos as nossas ansiedades, mas se nós não estivermos pensando assim, do que vale você estar dentro da espiritualidade só para pedir? Só para se dar bem? Não. Temos que buscar a evolução o tempo todo e principalmente prestar atenção naquilo que a gente pronuncia. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda tem pai e tem mãe carnal, peça a benção a eles. Tem os avós, peça a benção a eles. Porque só dessa maneira você recebe as bênçãos dessa forma hierárquica e da sua ancestralidade, que é uma coisa muito bonita. A mesma coisa quando você pede a bênção a um dirigente espiritual. Você não está pedindo bênção à pessoa, você está pedindo bênção à força espiritual que ele representa aqui enquanto dirigente espiritual dentro de um terreiro. Então fica aqui essa indicação importante e valiosa sobre o poder da palavra e que a gente possa se utilizar dela de uma maneira muito segura, muito firme, muito precisa, mas sempre adornada de grande elevação naquilo que você vai estar pronunciando. Evite falar palavrão, tá? Evite, a pessoa te fechou no trânsito, evite de pronunciar alguma coisa ruim para aquela pessoa, que de repente aquela pessoa não tem a mesma compreensão e entendimento que você está tendo aqui, tá bem? Então, demais aí, clique no sininho, compartilhe os nossos vídeos e esteja sempre conosco aqui em nosso canal de aulas. Meu saravá.